Olá, aqui é a Vivi Varaldo e acabei de postar aí um videozinho falando sobre a nossa nova identidade dentro desse processo de despertar espiritual. E aí senti a necessidade de gravar um outro falando sobre essa nova identidade e como que Deus nos reconstrói a partir das nossas sombras. Então chega um momento que é inevitável dentro desse despertar, que quem tá aí, né, dentro desse processo vai conseguir identificar, ou já passou, ou deve estar passando, por isso que esse vídeo chegou até você. E que dentro desse processo a gente não fala aqui só sobre luz, não é só sobre expansão, e nem só sobre sentir coisas bonitas, porque a gente sabe que o despertar espiritual ele é um verdadeiro sacode na nossa vida, de realinhamento. É um momento em que a gente precisa olhar para dentro e encontrar aquilo que a gente evitou a vida inteira. Que é esse encontro com as nossas sombras. Porque para construir uma nova identidade, não é só sobre fazer diferente e ser diferente, é ter coragem de olhar com verdade para aquilo que ainda vive dentro da gente e que ainda não combina mais com o que a gente está se tornando. E isso não é fácil, porque carrega aí os nossos processos de crenças limitantes, que não são só nossas, são também dos nossos antepassados, familiares, né? Questões kármicas muito fortes, traumas, medos, dores antigas, histórias que moldaram quem a gente acredita ser quem é, mas que não somos nós. E muitas dessas coisas, elas estão tão enraizadas que até parecem ser parte da nossa identidade, mas não é. São camadas. E existe uma diferença muito grande entre quem você é e aquilo que você aprendeu a ser para poder sobreviver aqui na Terra. Jung chama isso de personas. E o despertar espiritual, ele começa quando você começa a perceber isso. Não só a perceber, isso somente não basta. A gente precisa atravessar essas personas, né? Essas máscaras que fomos construindo. Atravessar as nossas próprias sombras exige uma coragem muito grande, porque significa olhar para dentro e reconhecer comportamentos que a gente não gosta na gente mesmo. E que geralmente a gente não assume essas responsabilidades emocionais. E aí eu tô aqui para vir te trazer que eu não sou nenhum alecrim dourado e nem você também não. Nossa, quando eu comecei a olhar minhas sombras, eu falava assim, gente, mas realmente eu fiz isso com essa pessoa, né? Olha que grande merda que eu fiz. E assumir a responsabilidade por isso. A gente começa a ver aonde a gente age por medo, aonde a gente percebe que ainda se sabota dentro daquilo que a gente quer pra gente de verdade. A gente começa a observar que aquilo que a gente queria de verdade era mais uma questão social que a sociedade nos impõe, nos coloca, do que aquilo que nosso coração mesmo quer. E aceitar que ainda existe partes imaturas dentro de nós que precisam ser amadurecidas é um chamado para a autorresponsabilidade. Isso pode doer, pode gerar vergonha, pode gerar culpa e muita resistência. Porque o nosso ego, tudo que ele não quer é morrer. Tudo que ele não quer é que você se lembre daquilo que você quer. Tudo que ele não quer é que você se lembre quem você é e o que você veio para ser aqui. Que é, vós sois deuses. Somos deuses aqui na Terra. Imagem e semelhança desse ser divino maior, o eterno. E aí vem essa vergonha, culpa, resistência, mas aqui também começa a surgir algo que é muito importante, porque a gente não faz esse processo sozinho. Existe todo um trabalho do invisível com a gente, que são os nossos guias, todos os mestres ascensionados que estão conosco, né? A nossa ancestralidade que não está aqui mais na Terra. E que vai nos guiando aí dentro desse processo para que a gente se torne quem a gente veio para ser, quem somos mesmo. Vós sois deuses.
E esse despertar, essa olhar para suas sombras, ele é uma escolha que não tem nada a ver com o ego espiritual. Porque é um desafio mesmo chegar nesse momento, né? De conseguir entender. O caminho ele é longo, né? De entender a escolha, de permitir que Deus entre nesse processo. Não como alguém que julga, mas como alguém que vai curar seu coração mesmo. É um processo de rendição muito grande. E é tudo aquilo que a sociedade tentou nos impedir de ver, né? Porque Deus ele não entra na nossa vida para nos condenar, ele entra para restaurar cada pedacinho da nossa identidade e alinhar com aquilo que a gente é de verdade. Eu tive uma grande transformação na minha vida quando eu entendi a palavra, o que significa a palavra misericórdia. Eu li alguém comentando, assim, em algum vídeo que eu estava estudando no YouTube, e aí a pessoa falou lá que para a gente encontrar o reino dos céus, eu ainda não tinha encontrado esse lugar, a gente precisava desenvolver na gente mesma a humildade, o amor e a misericórdia. E aí eu parei para pensar isso sobre a minha vida, né? E eu falei, mas o que significa misericórdia? Misericórdia significa literalmente Deus coloca o coração na nossa miséria. É ter um olhar de paciência, amorosidade com o processo do outro. É ter misericórdia com o outro, com a gente mesmo. Entendendo os nossos limites como ser humano. Isso é se colocar num lugar de muita humildade. E quando a gente consegue fazer isso e, ter essa visão, existe a possibilidade de mudar tudo, né? Porque não importa o que você viveu, não importa o que você já fez, não importa o quanto você ainda se sente falho. Deus, ele não se afasta disso, ele entra nisso com muita amorosidade, com misericórdia, entendendo e compreendendo que você é um ser falho e que dentro da construção da sua nova identidade você vai sim falhar e que todos os dias ele vai estar ali para você de novo, porque dá tempo, todo dia dá tempo. E isso se torna possível a gente olhar para as nossas sombras sem se destruir, sem se condenar, sem se colocar como um ser que está estragado, que não tem como se restaurar. Porque quando você olha sozinho, você acaba se julgando. Mas quando você olha com Deus, você compreende, você se compreende. E lembrando também que somos imagem e semelhança de Deus. Aqui na Terra, com esse corpo nosso que é maravilhoso, mas também é limitado para acessar aquilo que está entre os céus e a terra. Isso etéreo, né? E a desconstrução das nossas crenças limitantes, ela começa dessa forma, com essa misericórdia. Não tentando se convencer de algo novo, mas reconhecendo aquilo que está aí dentro. Uma crença limitante, ela não é dissolvida pela força, e sim pela consciência. Então, quando você começa a perceber, eu ajo assim porque tenho medo, eu penso assim porque aprendi dessa forma, eu me comporto assim porque eu fui ferido. A humildade de olhar para as suas sombras, para aquilo que você não consegue ter amadurecimento, e se acolher, para que possa surgir essa nova identidade de uma pessoa transformada. Você deixa de se identificar totalmente com aquilo, com a dor, o sofrimento, os traumas, e cria um espaço para escolher diferente. Mas aqui vem uma parte que é muito importante, essa escolha, essa nova identidade, ela não aparece sozinha, ela é construída de forma diária. E muitas vezes essa escolha ela vai contra tudo que você está acostumado. E com toda certeza vai contra tudo aquilo que o ambiente em que você está inserido também está acostumado. Inclusive de como você se comporta frente às situações. Você vai querer reagir como sempre reagiu.
pensar como sempre pensou, sentir como sempre sentiu, mas agora você tem consciência, e a consciência traz essa responsabilidade. Então você para, respira e escolhe diferente. A partir daquilo que é o plano divino para você. Às vezes essa escolha ela é pequena, é um pensamento interrompido, é uma reação que não acontece, você decide não agir por ansiedade, espera, respira. É um limite que você coloca, um não que você diz, finalmente conseguiu dizer para aquela pessoa que ultrapassou todos os limites da sua vida inteira. Pode ser um pai, uma mãe, irmãos, tios, seu melhor amigo, seu namorado, sua namorada, seu parceiro. E dentro dessas pequenas escolhas é que vai se construindo essa nova identidade. E é sim desafiador, porque a gente sempre foi assim. E porque a gente não deixa de ser humano, a gente continua falhando, errando, se confundindo, se distraindo. E aí entra a misericórdia. Você não precisa ser perfeito para ser transformado, você só precisa continuar voltando para você. Errou, volta para você e se purifica de novo. Voltando para Deus, voltando para a consciência, voltando para o compromisso com a sua evolução, com uma rotina mais saudável, com os vícios que você sucumbe, deixando eles de lado mais um dia. Porque Deus, ele escolhe você todo dia. Ele tem misericórdia. Ô ser misericordioso, gente. Não porque você acertou, mas porque ele te ama. Deus te ama. Deus te ama. E existe algo muito bonito nisso, além desse amor todo. Deus poderia escolher qualquer um, mas ele honra quem busca ele. E quem acredita nessa misericórdia dele com a gente, nessa conexão. E quem sente. Buscar não é ser perfeito. Buscar é continuar, mesmo falhando. É voltar, mesmo se afastando. É tentar, mesmo não entendendo tudo. E quem busca, encontra. Não de forma mágica, mas de forma profunda essa nova identidade. Ela nasce assim, no encontro entre a sua verdade e a misericórdia de Deus. Você começa a se tornar alguém mais consciente, mais inteiro, mais alinhado. Não porque você se forçou a mudar, mas porque se permitiu ser transformado por Deus. Porque você faz parte dessa centelha divina e com o tempo, aquilo que antes era esforço vira sua própria natureza. Você encarnando esse Deus aqui na Terra, co-criando sua realidade, vivendo tudo aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você veio ser e que a sociedade inteira tenta te convencer diferente, todo dia. Através das distrações, através dos vícios, através das relações que não contemplam aquilo que você é ou aquilo que você quer. E você não precisa lutar tanto contra si mesmo dentro desse processo, você só precisa começar a viver a partir de outro lugar, interno mesmo, é uma decisão. Um lugar onde você se respeita mais, se observa mais. Um lugar onde você não se abandona. Um lugar em que você se ama com mais verdade. Um lugar onde você cria intimidade com Deus. De forma muito amorosa, entregando mesmo a sua vida. E isso te aproxima cada vez mais dessa nova identidade. Porque Deus, ele não está esperando a sua perfeição, ele está esperando a sua entrega. Chegou a hora. Chegou o seu momento, querida. Chegou. É agora, minha rainha, meu rei. Que você tenha a possibilidade de se tornar a pessoa que vai receber os seus milagres. Então eu te convido assim para olhar com coragem as suas sombras, aquilo que você evitou ver a sua vida inteira e olhar. E olha com misericórdia, a mesma misericórdia que Deus nos olha. E essa é a minha contribuição hoje.
Se você sentiu esse vídeo ressoando com você, manda para alguém, se inscreve no canal, curte, comenta. Isso faz, né, com que energeticamente cheguem até outras pessoas que também precisam estar ouvindo isso para se lembrar quem você é. Vós sois deuses. Um beijo, meu rainha, meu rei. Um cheiro.